Uma pergunta que é bem comum é o título do nosso vídeo de hoje. Deus ama o diabo? Eu creio que a maioria esmagadora diria rapidamente que não. Mas uma coisa que eu quero ensinar aqui no canal é o pensamento profundo, o pensamento demorado, a consideração, a ponderação, porque muitas pessoas leem alguns textos da Bíblia rapidamente, não pensa, não medita, não vê a lógica do texto, sabe, a clareza, o contexto dele, simplesmente lê rapidamente, porque na vida delas, elas já estão acostumadas a não refletirem muito diante das várias situações da vida, né? Um problema surge e já vai, faz rápido de qualquer jeito, né? Eu lembro de uma frase de um famoso, eu não lembro o nome da pessoa, nem é do Brasil, e essa pessoa disse o seguinte: se a única ferramenta que você tem na sua mão é um martelo, você vai pensar que tudo é prego, entendeu? E não é. Um tempo atrás eu conheci um homem muito forte, muito forte. E o que ele tinha de forte, ele tinha de ignorante, infelizmente, né? Era um homem analfabeto, bruto. Então, quando ele ia fazer as coisas, ele achava que tudo tinha que ser feito na força, né? Ele era um cara capaz de pegar um parafuso e martelar o parafuso e não querer usar a chave de fenda, porque ela é mais lenta, ela tem que ter mais cuidado, mais perfeição, né, ali para você pegar. Não, para ele, tudo é prego, né? Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, deve ser uma pessoa que na casa dele deve quebrar muita coisa, porque ele acha que tudo se resolve na força, mas não é. Espiritualmente também não, né? Lembra no Velho Testamento que Deus diz: nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Agora, voltando à pergunta inicial, Deus, especialmente Jesus, no Sermão da Montanha, fala da importância de nós amarmos os nossos inimigos. Existem outros textos, mas esse do Sermão da Montanha talvez seja o mais especial, né? E aí, eu te pergunto, Deus é capaz de dar um mandamento para nós que ele mesmo não cumpre? Deus fala: ama o teu próximo como a ti mesmo, e ele não ama? Deus fala: ama o teu inimigo, e ele não ama o inimigo dele? É claro que ele ama. Agora, isso faz alguma diferença para o diabo? Infelizmente não, porque ele rejeita o amor de Deus, já está profetizado, a sentença dele já foi dada, ele um dia vai deixar de existir, ele vai morrer pela ira de Deus e ele vai deixar de existir. Mas Cristo ama o inimigo, Cristo ama o diabo. Tendo isso em mente, nós entramos mais profundamente naquilo que eu gostaria de passar aqui no vídeo de hoje. Muita gente se sente abençoada, e na verdade muitas vezes elas estão sendo abençoadas, porque Deus ama a qualquer ser humano, qualquer, mesmo aquele que é ateu e não acredita nele, mesmo aquele que blasfema de Deus, é amado por Deus. Agora, quando o amor de Deus não nos transforma, nós é que perdemos. Nós perdemos muitas coisas. E, finalmente, nós perdemos a eternidade. As pessoas às vezes pensam assim, principalmente os religiosos, que a pessoa vai perder só a vida eterna, né? Aqui nessa vida ela não perde nada. Não. Todos os que não servem a Cristo nessa vida, eles estão perdendo muita coisa. Agora eu queria falar uma coisa, alguns exemplos que eu já dei aqui no canal até. Se um ateu é um homem dedicado, ele é um homem estudioso, é uma pessoa inteligente, aí ele trabalha duro, ele sabe investir o dinheiro dele,
e aí ele compra uma bela de uma casa, um carro muito bonito. Isso é bênção de Deus? Ou foi o diabo que ajudou esse ateu a conseguir as coisas que ele tem? O que disse Jesus no Sermão da Montanha? Deus faz chover sobre justos e sobre injustos. Então, esse homem está recebendo pelo que ele fez, pelos esforços dele. É uma bênção de Deus, que Deus deu a vida para ele, Deus deu a sabedoria para ele, Deus deu essa gana de ter as coisas. Só que ele não aplica nada junto à palavra de Deus. Ele não pede perdão para Deus, ele nem acredita em Deus. Não tem como nós sermos salvos sem passar pelo perdão, sem passar antes pelo arrependimento, sem passarmos por uma transformação. Não vai valer nenhum título terreno, vai valer diante de Deus. Não adianta o sujeito falar, eu sou PhD em medicina, sabe? Então, aquele dia Deus quer saber se nós estamos perdoados, se nós somos justificados por Ele, se nós permitimos ser santificados pelo Espírito Santo. Isso é o que Deus quer saber. Muitas pessoas gostam de usar uma frase antiga, né, no cristianismo. Ah, Jesus te ama, Jesus te ama. Aí a pessoa sai correndo, que bobeira, isso, já ouvi tantas vezes. O problema não é esse, Jesus te ama, o problema, isso é uma lei absoluta, Jesus ama, ponto. Ele não odeia a nenhum ser humano, a nenhuma de suas criaturas, ele não odeia. Agora, as pessoas que não o amam, elas não serão salvas. Deus é como se fosse um casamento, né? Deus não vai se casar sendo só ele amando e a outra parte não. Seria até uma violência a essa pessoa. Jesus estaria violando o íntimo dessa pessoa, a decisão dessa pessoa. Sabe? Isso acontece muito no Oriente, né? Uma mulher é obrigada a casar com um homem que ela não ama, que os pais escolheram, e então agora ela tem que casar contra gosto. Você acha que essa mulher é feliz? Se Jesus salvasse aqueles que não gostam de estar com ele, que não o amam, ele estaria violando o livre-arbítrio dessa pessoa. E por isso essa pessoa não vai estar lá. Satanás um dia viveu com Deus, era o anjo mais belo, diz a palavra de Deus. Era o mais inteligente, ele estava logo ali abaixo do trono de Deus, recebeu mais luz do que os outros anjos. E aí, nós chamamos ele de anjo, né? A Bíblia chama ele de querubim. Ele é mais do que anjo, ele era um querubim, uma categoria de anjo muito alta. No caso dele, ele era o mais alto de todos os anjos, e estou dizendo alto de autoridade, não fisicamente. Então, ele não quis ficar lá, e ele saiu de lá, foi expulso. Mas isso não quer dizer que Deus deixou de amá-lo, ok? Então, muito cuidado, quando você fica abusando do amor de Deus, você percebe que Ele te ama, está indo tudo bem na sua vida, você tem um bom emprego, tem uma família linda, está bem de saúde, tem saúde para esbanjar, e aí você pensa que por causa disso você vai ser salvo, negligenciando a palavra de Deus, negligenciando a oração, negligenciando o próximo, não sentindo a necessidade de arrependimento, não sentindo a necessidade de confessar os seus pecados a Deus. Essas são as verdadeiras bênçãos, por acaso. E Jesus disse, se me amas, guarda os meus mandamentos. Nos Estados Unidos eles começaram, anos atrás, lá para os anos 80, eu creio, fazer adesivos assim, colocar no carro. Se você ama, dá uma buzinada aí. Aí a pessoa passar, você ama Jesus, desculpe, tá você. Você ama Jesus, dá uma buzinada aí. Ai, irmão, paz do Senhor. Só que Jesus, ele não diz isso.
Tem gente que usa camiseta, se você ama Jesus, dê um sorriso. Só que ele disse, a palavra diz, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Isso é o que Jesus falou. O que os homens falarem, pode até ser verdade também, mas não é a verdade. É uma coisa inferior. O cristão sorri? É claro que sim. Agora, a palavra de Jesus é, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer, aquele que me ama, inevitavelmente, ele guarda os meus mandamentos. Não tem como ser diferente, porque ele ama os meus mandamentos e ele faz o que ele ama. Nós fazemos o que nós gostamos, nós fazemos o que nós amamos. Quando nós não amamos a Deus e as coisas de Deus, nós precisamos ser transformados. E então, quando nós somos transformados, Deus faz essa maravilha em nossa vida e nós passamos a amar as coisas que Ele ama e a não gostar, a desprezar aquilo que Ele não gosta. E não venha dizer que eu estou entrando em contradição, porque eu não estou entrando em contradição. Deus ama as suas criaturas, mas Ele não ama o que a maioria delas praticam. Deus não ama o pecado de forma alguma. Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Vocês entendem bem isso? Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. E Deus nunca vai, Jesus, quando Ele voltar, Ele não vem para destruir o pecador. Preste bem atenção. Ele não vem para destruir o pecador. Ele vem para destruir o pecado. Mas todo aquele que estiver apegado ao pecado será destruído com o pecado. Entende a diferença? Deus nunca fez plano para destruir suas criaturas. Ele vai destruir o mal, o pecado. E se elas estiverem agarradas ao pecado, elas serão destruídas juntamente com o pecado. Deus não queria matar a mulher de Ló. Ele, ao contrário, ele estava salvando a mulher de Ló. Mas ela quis ser salva, mesmo na desobediência. E ela olhou para trás quando Deus disse que não era para olhar, e ela morreu. Morreu. Ah, então Deus não amou a mulher? Não, Deus amou até depois que ela morreu. Mas não adiantou. Serviu de nada. Só saber que Deus nos ama não vai ajudar muito. Agora eu vou falar uma outra coisa muito importante, preste bem atenção. Na história de José, no Egito, a Bíblia diz assim, e o Potifar prosperava por causa de José. Está entendendo? Potifar não era um homem justo, e ele estava prosperando por causa de quem? De José. Se tem algumas coisas boas ainda acontecendo no mundo, são porque os servos de Deus atraem essas bênçãos de Deus a todo o planeta. As bênçãos são tantas que não fica só na vida do justo, acaba indo também para aqueles que não servem a Deus, para os ímpios, acaba espalhando. Mas o ímpio nunca pode se gabar e falar, mas eu estou recebendo a bênção de Deus também aqui, ó. Ele está porque está cheio de José ainda aqui no planeta Terra. E quando José é abençoado, até o incrédulo prospera. Ok? Então não se engane. Se você não guarda os mandamentos de Deus, é porque você não ama a Deus. Você pode falar que ama, não tem como. É impossível. É uma mentira. Até o próprio João, que escreveu essa palavra de Jesus, mais tarde ele diz, aquele que diz, eu o amo, e não guarda, eu o conheço, desculpe, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso. Não sou eu que estou falando da mentira. A palavra diz, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Por favor, deixe o seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo, muitas pessoas precisam ouvir, muitas mesmo, para que elas possam se arrepender, estarem prontas para a volta de Cristo, e que
você colabore conosco, estamos precisando da sua colaboração. Também você pode participar através dos comentários ou alguma pergunta que você queira fazer. E, por favor, ore pelo crescimento desse trabalho. Em nome de Jesus eu peço. Amém.